Amém? Glória a Deus. Ó, ficou até com voz de gente forte agora, grande, né? De acordo com a minha altura agora, grande, forte. Amém? Glória a Deus. Vocês estão bem? Amém? Convidaram mais alguém para vir hoje? A pastora Valéria desceu, ainda bem que está aqui também na minha altura, ó, de gente alta, forte, grande, né? Glória a Deus. Nós estamos na semana do quê? Nós estamos na semana do quê? Vocês estão aí? Do carnaval? Vamos nos encher da carne e do espírito. Glória a Deus. Olha só, estamos no mês enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Amém? Então, olha só, eu nem vou fugir muito e eu vou ler o que está no tema. Está lá em Efésios 5,18, diz o quê? Efésios 5,18. Não vos embriagueis, 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 mas enchei-vos, mas enchei-vos, mas enchei-vos. Glória a Deus. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Amém? Glória a Deus. Curva a tua cabeça. Feche os teus olhos. Deus e Pai grandioso e poderoso, Senhor, estamos na tua presença, Pai. Nós queremos que o Senhor venha falar conosco. Que não seja mais o meu falar, o meu entendimento, o meu querer, Deus, nem aquilo que eu tenho pensado, que eu tenho imaginado, mas sim a tua presença, o teu Espírito conduzindo todas as situações, Pai. Eu te peço que o teu Espírito tenha liberdade no nosso meio, de ministrar aos nossos corações, aos nosso entendimento, abrindo, Deus, a nossa mente, abrindo, Deus, o nosso coração, para que a tua palavra, que é viva e eficaz, venha, permaneça em nós possamos, Pai, viver uma transformação movida pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Estamos ministrando esse mês, enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Nas quartas-feiras. E olha só, inclusive, e por coincidência, foi realmente coincidência, né? Na segunda-feira à noite, peguei um pouquinho desse tema aqui, né? Agora que eu juntei as coisas, né? Então você vê que Deus realmente está falando conosco, né? Nós verdadeiramente precisamos estar cheios do Espírito Santo para ser movido pelo Espírito Santo. Amém? Se nós vamos ler aqui Efésios, nós vamos ver que Efésios foi escrito mais ou menos nos anos 60, 62, 63, né? Depois de Cristo. A primeira vez que Paulo estava preso lá em Roma, e ele escreveu uma carta, e aqui ele vai falando o que ele quer desde o princípio, sobre a igreja, sobre o novo convertido, sobre o que o velho homem fazia, sobre o que a antiga criatura fazia, e sobre o que a nova criatura deve fazer, né? E ele vem falando, olha, você que fazia isso, você que fazia isso, você que fazia aquilo, você não faz mais. Ele chega até a dizer assim, olha, não seja inércio, mas seja sábio. Tudo está lá no capítulo 4, né? Se nós vamos trazer para os nossos dias, até mesmo para a igreja, nós vamos pensar fora. Vamos pensar o que nós estamos vistos dentro da igreja mesmo, né? Você que era antiga criatura, está dentro da igreja e já deveria estar como nova criatura. Aquilo que você fazia no passado, antes de estar em Cristo, você não deve fazer mais. Aquela sua atitude que você fazia, que muitas vezes te colocava em confusões, você não deve fazer mais. Se você era de uma forma que muitas vezes não agradava algumas pessoas, que se enfiava em contenda, em confusão, se você era aquele que gostava de olhar mais para o outro do que para si mesmo, não é para você fazer mais. Você que vivia, né? Vamos colocar aqui uma coisa mais simples que nós vamos entender. Você que vivia na janela, né? Vendo a vida dos outros passar, para lá e para cá, para depois conhecer mais a vida do outro do que da sua própria vida. Está entendendo?
Você fazia isso quando você era velha criatura. Agora que você é nova criatura, você não deve fazer mais. Que muitos de nós queremos continuar fazendo, sendo novas criaturas, que nós fazíamos antes, como velha. E Paulo vem exortando a igreja que, olha, as coisas do passado ficou no passado, não serve mais. Isso que tudo se fez novo. Então você agora é novo. Não há condição de melhorar o velho homem. Não tem como andar com Cristo, não tem como andar com Deus, querendo melhorar a velha criatura. A velha criatura precisa morrer. E quando nós não matamos, quando a velha criatura não morre, nós queremos e continuamos fazendo a mesma coisa que nós fazíamos lá no passado. Se no passado nós falávamos dos outros, quando estamos em Cristo nós queremos continuar falando dos outros. Se quando nós éramos velhas criaturas, nós gostávamos de menosprezar as pessoas e nós não amávamos ninguém, nós queremos como nova criatura fazer a mesma coisa. E é por isso que nós temos dentro da igreja, do corpo de Cristo, muitos que dizem assim, ó, eu não amo fulano, eu não consigo conviver com fulano, fulano não me desce. Eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Por quê? Porque há alguma parte em nós da velha criatura que precisa morrer. Não sejamos neste, mas sábios. É impossível viver o novo de Deus tentando melhorar o velho. Nós precisamos abrir mão do velho. Nós precisamos deixar o velho morrer, para que o novo verdadeiramente apareça em nós. Nós precisamos enterrar o velho verdadeiramente, não só lavar. Nós temos lavado o velho achando que ele vai ficar bonitinho. Não vai, não vai. As nossas características de homem corrompido, corruptível, precisa sair de nós. Nós precisamos estar estabelecido naquele que é incorruptível. E quantas vezes nós tentamos buscar uma alegria, um alívio em coisas ilícitas? Quantas vezes e quantos de nós, e até hoje, vemos aí muitos tentando colocar que a alegria, ela está grudada, enraizada no bem financeiro. E não é, não está. Não é tendo muito ou pouco bem financeiro que vai me tornar mais feliz. E quantos nós vemos, e provavelmente já passamos por isso, de querer passar e buscar uma alegria em coisas vãs, fúteis. Quantos vocês conhecem, quantos nós conhecemos, e vamos falar dos que estão na igreja, né? Quantos têm buscado refrigério, alívio em álcool, em drogas? Como eu estava dizendo na segunda-feira à noite, é só olharmos para a igreja, nem precisamos olhar para fora dela. É só olharmos para nós, para o nosso meio, para o nosso convívio, para os nossos irmãos. E quantos nós conseguimos identificar que tem buscado uma alegria momentânea, passageira, um alívio em drogas, em álcool, em bebidas, em prostituição, tentando preencher algo que é de Cristo. Ele não vai conseguir preencher com as coisas desse mundo, não tem como, não há condição de preencher o espaço que é de Cristo com coisas desse mundo corruptíveis. E muitos de nós, e muitas vezes nós mesmos, passamos por isso e tentamos fazer assim, e tentamos ser assim. E Paulo vem na carta de Efésios,
marcando, pontuando algumas posturas que os cristãos deveriam ter daquele tempo e desse tempo, que não estavam tendo, que não estavam fazendo. E ele vem falando, e aqui no nosso tema do mês, no nosso versículo mensal, também assim, olha, não se encha de vinho, porque o vinho vai te fazer perder o entendimento, vai te fazer perder o controle, e vai te colocar em situação difícil, vai te colocar em situação constrangedora. Não adianta buscar em coisas ilícitas, CGL, cheirando, ingerindo, fazendo qualquer coisa. Vocês estão entendendo do que eu estou falando? Porque essas coisas vai te colocar em situações constrangedoras. Não adianta se encher disso. Olha só, vocês já perceberam que um alcoólatra, ele é o único que não admite que é alcoólatra? Que uma pessoa dependente de qualquer droga, ela é a única que não entende que ela é dependente. Se você conversar com ela, e eu sou filho de alcoólatra, que vivi os meus 40 e poucos anos de convívio com meu pai, e ele dizendo que não era. E desde que eu me conheço por gente, e eu tenho lapsos, e assim, eu tenho memória associativa. E eu falava durante muitos anos que eu falava que eu tinha memória fotográfica, né? Mas depois eu entendi que na verdade eu não tenho memória fotográfica, eu tenho memória associativa. Se eu associar qualquer situação a uma questão, pode passar o tempo que for, eu vou lembrar das pessoas, dos detalhes e das palavras, porque eu associei a alguma coisa, e aquilo vai ficar em mim. Então eu tenho memórias desde os meus 3 aninhos, 4 anos, da postura do meu pai. Mas eu cresci, eu casei, e durante muito tempo de casado, minha esposa está aqui, e ela é testemunha disso, de que meu pai sempre achou que ele não fosse alcoólatra. Ele falava, eu cresci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Meu pai aceitou a Cristo acho que umas 30 vezes, mas ele não largou o álcool, e ele não largou o cigarro. E ele faleceu com 3 ou 4 AVCs, numa cama, não reconhecendo a família, não conseguindo falar, sendo cuidado pelas filhas, com câncer espalhado pelo corpo inteiro, por causa do cigarro e da bebida. Mas ele sempre afirmou que ele não era alcoólico, que ele não era dependente, mas ele bebia de manhã, de tarde e à noite. Eu tenho lapsos do meu pai, memórias de período que eu trabalhei com meu pai numa empresa, nós trabalhamos na mesma empresa, às 6 da manhã, ele tomando um café na padaria, com um tantinho assim, de pinga. Ele achava que eu não estava vendo, mas eu percebia. E assim ele passava o dia todo. Meu pai trabalhava de motorista. Aos 40 anos, meu pai foi mandado embora e nunca mais trabalhou, por causa da dependência do álcool, e ele achava que ele não era alcoólatra. As empresas não pegavam mais eles no teste, porque percebiam que ele tinha essa dependência, mas ele achava que não. Uma pessoa que procura, durante a vida, se encher do que não deve, ele vai ter uma vida complicada. Não tem como fugir disso. Não se encha de vinho. Não busque, não coloque a sua felicidade, o seu alívio em coisas vãs desse mundo, porque elas vão funcionar momentaneamente. Mas quando você voltar ao seu raciocínio, ao seu domínio, você vai ver que você passou muita vergonha. E você fez muita gente passar vergonha também. E quem tem parente, quem conhece pessoas assim, sabe que é dessa forma, não tem como, né? Quantas e quantas famílias destruídas por isso? E muitas e algumas dentro da igreja, ou não? A pastora Velha está aqui. Teve período, nós ministrávamos em encontros, em ministro de louvor,
dependente de droga. Pegava uma carreirinha na sala de casa para poder louvar a Deus com alegria. Muitas vezes, na sala de oração, estava sozinho para poder louvar a Deus com alegria. O pastor Tavarés está aqui, conhece. Oi, entendi. No encontro, levava no bolso. No encontro. Depois a ministração entregava na nossa mão. Ministros de louvor. Não, mas alguns. Não de uma igreja, mas de algumas. Não se encham de vinho. E eu creio que quando você fala não se enche de vinho, está falando dessas coisas todas. Não busque aquilo que você imagina que vai trazer seu alívio e é momentâneo. Não vai funcionar. Não existe, não há possibilidade de ter um relacionamento com Deus tentando melhorar o velho. Você não vai ter relacionamento com Deus tentando melhorar o velho. Você precisa nascer de novo. Você precisa ser nova criatura. Mas entenda que você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não se encha dessas coisas vãs, mas se encha do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, porque o vazio que sentimos aqui, está preparado para Ele preencher. Nada mais vai preencher. Não há nada que você busque nesse mundo que vai preencher aquele vazio que você sinta aqui. Aquela felicidade que você busca constantemente é o espaço que Jesus precisa preencher. É o espaço que o Espírito Santo precisa preencher. Está reservado para Ele. Então busque se encher do Espírito Santo de Deus. Mas para que se encher do Espírito Santo de Deus? Para que Ele te conduza e você não venha ser humilhado, e você não venha ser debochado ou envergonhado. Nós precisamos, como novas criaturas, ser conduzidos pelo Espírito de Deus, não para fazer o que eu quero ou a minha vontade, ou somente para ser feliz, mas para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu não consigo fazer o que Deus me chamou para fazer na minha própria força, no meu próprio entendimento. Não há possibilidade de eu fazer o que Deus me chamou para fazer, de eu estar onde Deus sempre imaginou ou escreveu que eu estivesse, na minha própria força, no meu próprio intelecto. Não há condição disso. Porque se eu tentar fazer isso, eu vou frustrar muitas pessoas e eu vou machucar muitas pessoas, inclusive a mim mesmo. Mas eu preciso ser cheio do Espírito de Deus para conduzir um povo de Deus ao lugar que Ele mesmo preparou. João 16, 7. Jesus conversando com os discípulos disse assim: olha só, muitos de vocês não querem que eu vá, mas eu afirmo a vocês que é muito bom para vocês e é necessário para vocês que eu vá, porque se eu não for, Ele não vem, o Consolador não vem, o Conselheiro não vem, aquele que vai vos convencer não vem, aquele que vai vos orientar, Ele não vem. Então é necessário que eu vá, porque quando eu for, eu mesmo vou enviá-lo, e quando Ele vier, é Ele que vai vos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Precisamos ser cheios do Espírito para entendermos que somos pecadores. Precisamos ser cheios do Espírito para entender a obra redentora de Cristo. Precisamos ser cheios do Espírito para entender que Ele está voltando. Enquanto muitos debocham aí, nós sabemos o que nós estamos falando, verdadeiramente Ele está voltando. E vai ser num piscar de olho, muito rápido. Estamos no fim desse tempo aqui, porque nós não somos daqui, né?
Tem muitos se esforçando muito, mas eu vejo muito irmão. Eu não vou falar para quem está lá fora, eu vou falar para quem está aqui dentro. Eu não vou falar para quem está fora da arca, porque fora da arca é podridão e morte. Eu estou falando para quem está dentro da arca. Apesar de todas as dificuldades, todas as desigualdades, dentro da arca ainda é melhor do que fora da arca. Porque fora da arca é podridão e morte, dentro da arca, a vida. Então, eu quero falar para quem está dentro da arca. Ele está voltando. Não vai demorar muito, não. Não vai demorar muito, não. Eu nem estou falando dos sinais. Eu estou falando do posicionamento da igreja. A igreja precisa despertar, porque Ele está voltando. Nós precisamos despertar, porque Ele está voltando. E nós precisamos estar cheios do Espírito para convencer o que estão dentro que Ele está voltando. Nós precisamos estar cheios do Espírito para poder transbordar o Espírito naqueles que estão à nossa volta, para que aqueles que estão à nossa volta possam ir lá fora e trazer os que estão fora. Porque nós passamos muito tempo pregando para os que estão dentro e não conseguimos buscar os que estão fora. Então os que estão dentro precisam estar cheios, transbordantes do Espírito, para buscar os que estão fora. Porque eu, sem o Espírito, eu sempre vou achar que eu não sou pecador. Eu sou muito bom, eu sou bonzinho, eu faço muita obra, eu ajudo muita gente. Eu não mato, eu não roubo, eu não transgrido, sou muito bonzinho. Na verdade eu sou um cara, sou alto, forte, bonito, musculoso, né? Sem o Espírito nós achamos que somos o cara. Nós achamos que somos a pessoa. Eu sou aquele, eu sou todo isso daí, ó, tá vendo tudo isso aí, ó? Foi por causa de mim. Se não fosse eu. Sem o Espírito nós somos assim. Mas com o Espírito Santo eu tenho certeza e convicção que eu não passo de um pecador. E eu preciso do sacrifício de Cristo sobre a minha vida. É por isso que eu preciso ser cheio do Espírito. Precisamos estar cheios do Espírito para mudar quem verdadeiramente achamos que somos e não devemos ser. É através do Espírito Santo que eu tenho certeza e convicção que Ele está voltando. Esse tempo aqui, ó, dos apóstolos, eles tinham certeza que eles não iriam passar pela morte. O mestre viria buscá-los na outra semana, muito rápido. E eles viviam assim, intensamente, com força e convicção. Eu não posso sair daqui porque meu mestre está vindo. Eu não posso desviar o meu olhar para nenhum lugar, porque Ele está vindo. Eu não posso perder a volta dEle, porque Ele prometeu que vinha me buscar. Em Lucas 24, 49, se eu não estou enganado, Jesus diz assim: olha, não saiam daqui de Jerusalém, não saiam, não façam nada. Fiquem aqui, não façam nada, fiquem aqui, não vão para lugar nenhum, até que do alto nos venha poder. Está falando de quem? Jesus está falando de quem? De quem? E sabe que isso aqui, ó, Ele estava dizendo quando Ele estava voltando para o Pai. Ele passou 40 dias, ensinando e mostrando e fazendo mais. E quando Ele estava voltando para o Pai, aí eu faço aqui uma junção com Lucas 16, 7. Quando eu for, eu envio Ele. Então, não faça nada sem Ele, nada sem Ele. Fique aqui, espere Ele aqui, fique aqui, espere Ele. Quando Ele vier e vocês forem revestidos, aí vocês vão a todos os lugares, até o confins da terra, e sejam minhas
testemunhas. E testemunha fala daquilo que viu, daquilo que presenciou. Não fala só daquilo que ouviu, mas daquilo que presenciou, daquilo que estava lá presente. Sejam minhas testemunhas. E 10 dias depois, em Pentecostes, todos reunidos, quem veio? Quem veio? Quem veio? Digam para mim, me ajude aí, quem veio? Quem veio? Quem veio? Quando todos estavam reunidos, esperando a volta dele. Aí eu quero voltar lá para Efésios 5:19. Efésios 5:19 diz assim: olha, sabe como vocês vão ser cheios do Espírito? Sabe como? Louvando, adorando, orando, reunidos. Quem quer ser cheio do Espírito, anda com quem é cheio do Espírito. Porque o lugar aonde você vai, diz muito o que você quer. Não é? Eu já falei isso da outra vez, se não me engano, né? Que eu ouvi essa frase e eu gostei muito. Aonde eu vou, diz muito o que eu quero. Porque quando eu quero comida, eu vou no restaurante. Quando eu quero uma roupa, eu vou no shopping. E quando eu quero ouvir Deus, eu vou para onde? Eu fico em casa. Quando eu quero ouvir Deus, eu vou no meio daqueles que têm a presença de Deus e falam de Deus. Então eu preciso estar reunidos aonde estão aqueles que têm a presença de Deus e são cheios do Espírito. Se eu quero estar cheio do Espírito, eu preciso andar com quem é cheio do Espírito. Eu preciso caminhar com quem é cheio do Espírito. Eles estavam ali, louvando, adorando. Efésios 5:19. Como que você se enche do Espírito? Entoe salmos, hinos, louvor, adore a Deus. Adore a Deus. Se reúnam, façam orações. Quem é da intercessão sabe muito bem do que eu estou falando. Não é assim? Parece que quando vem só, parece que a coisa não anda, né? Não vai, né? Mas quando junta 2, 3, 4, 5, que profeciam a mesma fé, ele se envolve no nosso meio. Não é porque eu garanto, é porque ele garantiu. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu vou estar. Onde a minha igreja estiver reunida, falando de mim, ali eu vou estar. Onde a minha igreja estiver reunida, adorando ao Pai, ali eu vou estar. Por isso que quando se junta 2 ou 3 em oração e em louvor, há uma manifestação da presença dEle. Porque Ele garantiu isso para nós. Então entenda, nós não podemos nos permitir entrar por essa porta aqui e sair do mesmo jeito que entramos. Não podemos. Nós não podemos nos permitir sair da nossa casa, seja qual for o período, abrir mão do que estamos fazendo, para vir aqui e sair daqui murmurando e reclamando do culto, do pastor, do louvor. Não podemos. Nós não podemos. Porque eu não venho aqui receber louvor, eu não venho aqui receber adoração, eu venho aqui entregar louvor, eu venho aqui entregar adoração. Os louvores não são para mim. Os louvores não são para mim. A palavra de correção é para mim. A palavra, mesmo que seja motivacional, daquele dia difícil que eu preciso, que eu necessite, ela é para mim. Mas a adoração é de Deus. O louvor é para Deus. Isso não tem nada a ver com o meu gosto. Não tem nada a ver com o meu gosto. Nós não podemos nos permitir mais sairmos por essa porta mais vazio do que entramos. Não podemos. Nós temos que entrar por essa porta e já saber que Ele estava aqui, nos aguardando. E o Espírito Santo já estava aqui, nos esperando, preparando o ambiente, preparando a casa para poder louvar. Os anjos já estavam aqui, esperando, nos aguardando aqui para poder louvar a Deus. Então nós temos que entrar aqui com o sentimento de entregar a Ele o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração. Por quê? Porque nós estamos cheios do Espírito Santo e motivados pelo Espírito Santo. E os meus problemas, eles vão continuar. Porque quando Ele resolver outro, esse que eu estou, vai aparecer outro.
E assim vai ser até a volta dele. Porque se nós tivermos uma vida tranquila, bonitinha, nós vamos viver no raso. Está tudo muito bom? Está tudo muito bem? Para que orar? Para que buscar? Mas eu preciso estar cheio do Espírito Santo. E eu vou terminar. Mas eu vou terminar porque é uma palavra que Deus me deu há algum tempo, e eu liberei ela na segunda-feira, e vou dar só um trechinho. E eu creio que Deus vai nos permitir fazer o que nós fizemos nesse final de semana, numa proporção muito maior, com muito mais pessoas, com muito mais louvor e muito mais adoração. Porque aqui eu tenho alguns que estavam aqui com a gente lá nesse feriado. Nós não saímos com o sentimento de que queríamos ficar? Nós não saímos com o sentimento de que queríamos adorar mais? Não é assim? E Deus vai nos proporcionar de fazer coisas semelhantes, numa proporção muito maior, alcançando muito mais vidas. Sabe por quê? Porque nós necessitamos de ter intimidade com Deus. Toda a obra de Cristo está fundada nisso. Se eu não voltar a ter um relacionamento com Deus, eu vou para onde? Né? Eu já usei essa frase durante muitos anos, eu vou usar ela aqui hoje. Se eu não gosto de orar, se eu não gosto de louvar, se eu não tenho tempo para adorar, se eu não quero fazer as coisas para Deus, mas eu quero fazer tudo que é bom no mundo, eu quero ir para o céu para quê? Para quê? Se tudo que me faz ter um relacionamento com Deus eu não quero fazer, eu não gosto de fazer, eu não tenho tempo para fazer, eu não tenho vontade de fazer. Mais um feriadinho, que nem teve esse daí, eu aproveito muito, para me alegrar, para despojar tudo que estava preso, para poder refrescar, aliviar a minha mente. Nós não somos assim? Nós somos assim. Mas se eu não consigo passar tempo para criar um relacionamento com Deus, vou fazer o que no céu? O que? É necessário que eu tenha um relacionamento com Deus para poder ir. Foi por isso que o véu se rasgou de cima a baixo, para que eu tivesse acesso. Foi por isso que Jesus disse assim, está consumado. Agora novamente, todo aquele que crê tem acesso a um relacionamento com o Pai. Que história é essa de passar anos na igreja e não se relacionar com Deus? Que história é essa de passar anos na igreja e nem imagina, não passa nem aqui, nem um minuto, o que é um culto de oração, porque nunca se preocupou em ir, não sabe o que é isso. Anos na igreja, mas não sabe o que é isso. Anos na igreja, mas não sabe o que é passar 5 minutos lendo a palavra de Deus, porque ela é muito difícil, ela é complicada. Ela é complicada porque eu estou cheio da carne. Eu quero pela minha força, pelo meu entendimento humano. Mas se eu for cheio do Espírito, essa palavra ela é viva, ela é eficaz, ela tem vida quando eu leio. Ela me faz emocionar, ela me faz chorar, ela me faz ser alegre. E se eu tiver um dia mal, é através dessa palavra que Deus fala comigo e me motiva. Essa aqui, é minha força motora. É meu livro motivacional. Eu só não posso dizer que é meu coach, eu acho que posso ir muito fundo nisso daí, então, né? Enquanto muitos estão lá, é aqui, aonde eu entendo que eu preciso ser cheio do Espírito, para que eu volte a ter um relacionamento com Deus, para que eu passe tempo na presença dEle, e eu fique triste quando eu tenho que sair.
Quantos de nós temos ficado tristes quando o culto acaba? Ou quantos de nós estão festejando porque acabou o culto? Né? Estamos vivendo uma inversão de valores. A nossa alegria é quando o culto acaba, quando o pastor é mais rápido. A nossa tristeza é quando o culto, esse culto não acaba mais, meu Deus, eu vou perder o finzinho da novela. Está acabando o futebol e meu time está ganhando, eu não vou ver nem os gols. Estamos vivendo uma inversão de valores. Eu não quero mais passar tempo na presença do Pai, e nem na comunhão dos irmãos que são cheios do Espírito. Ainda mais quando eu acho que são cheios de Espírito, eu acho que até está estranho, né? Isso aqui não é de Deus não. Isso aqui não é de Deus não, né? Estamos vivendo uma época assim. E olha só, deixa eu te falar uma coisa para encerrar. O Espírito Santo, ele vai agir da forma que ele achar melhor, para o crescimento e um bom andamento da igreja. Não é do jeito que eu quero, do jeito que eu penso, do jeito que eu acredito. É do jeito que ele acha melhor. E ele pode fazer em mim, correndo, pulando, rodando, dando cambalhota. Mas ele pode pegar um irmãozinho aqui sentado e só correr uma lágrima. É o mesmo Espírito agindo. E eu posso sair aqui, sair lá em um monte de língua que eu não entendo, que ninguém entende. E eu posso sair falando em outras línguas de outras nações. Mas o irmãozinho aqui só correu uma lágrima do outro olho. E é o mesmo Espírito agindo. É o mesmo Espírito que libera os dons. É através de um mesmo Espírito que libera os dons. E é do mesmo Espírito que sai o fruto. Precisamos ser cheios desse Espírito para sermos usados da forma que ele achar melhor. Amém? Amém? Eu te convido nesse momento, você se colocar em pé. Tem um louvor? Tem? O pastor vai soltar um louvor. Eu te convido a adorar a Deus. Mas sabe assim? Não adora que nem eu adoro não. Sou falho. Não olhe para mim adorando não. Mas dê o seu melhor louvor, a sua melhor adoração. Se encha do Espírito, entrega a Ele o teu melhor.